Bom, gente, nós já estamos ao vivo. Só aguardar uns 10 segundinhos para o pessoal ter tempo de entrar aqui na live. Bom, gente, muito bom dia a todos. Prazer em recebê-los em mais um Energia em Pauta. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberta Aracaki. Eu sou advogada aqui do Campus Melo, em Direito Regulatório de Energia. E antes de a gente começar com mais essa edição do Energia em Pauta, aqueles avisos de praxe. Primeiro, nós contamos com a participação de vocês. Por favor, deixem seus comentários, suas dúvidas. O Energia em Pauta ele foi concebido como um bate-papo, então a gente conta com as perguntas de vocês, conta com os seus comentários. Deixem seus comentários que a gente vai endereçar durante a live. E se não der tempo, a gente também responde por e-mail. E, por fim, também, como sempre, não se preocupem se vocês tiverem que atender um telefone, tem uma call, vou ter que sair, porque o episódio fica gravado. Inclusive, para quem perdeu, vale muito a pena correr atrás no nosso YouTube e assistir as edições anteriores do Energia em Pauta. A gente já discutiu tanto sobre expectativas da COP27, na edição passada, a gente falou sobre fomentos, né, para o biogás e biometano, então vale super correr atrás. Feitos esses avisos de praxe, vamos começar aqui com a nossa 5ª edição do Energia em Pauta. E já dando aqui o spoiler, obviamente, a gente vai dar continuidade à discussão aqui do tema sobre mudanças climáticas, né? E aprofundando dessa vez na questão do mecanismo de perdas e danos do Acordo de Paris. E para tratar disso hoje, nós temos aqui a nossa mesa redonda, né? Primeiramente, Paulo Bessa, nosso sócio de direito ambiental, referência no setor. Temos também a Ana Paula Chagas, que acompanha o tema de mudanças climáticas muito de perto, já esteve, enfim, nas COPs anteriores, já perdi a conta de quantas COPs você já foi, então, assim, sempre acompanhando muito de perto esse tema. E, por fim, nós temos aqui nossa convidada de honra, né? É a Ana Maria Cárcamo, que é advogada socioambiental e climática. Ela é mentora também do GT de Regime Internacional. Ela é parte do comitê gestor da LAClima. E, por fim, não menos importante, também ex-fellow da United Nations Framework Convention for Climate Change. Seja muito bem-vinda, Ana. É um prazer tê-la aqui conosco. E, enfim, para a gente começar, eu já vou passar, enfim, a palavra para a nossa convidada de honra, mas acho que para começar, eu acho que era interessante trazer até uma dúvida que várias pessoas me perguntaram quando a gente compartilhou, né, a foto desse evento, quando a gente foi divulgar, todo mundo perguntou, mas o que é esse mecanismo de perdas e danos, né? Então, acho que seria legal para a gente começar a contextualizar um pouquinho sobre o tema. Muito obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite e bom dia para todo mundo. Pois bem, o que é esse mecanismo de perdas e danos? Mas vou começar dando até um passo para trás, dizer o que são as perdas e danos, né, climáticas, que, para mim, na verdade, é um dos temas mais urgentes dessa discussão do regime internacional de mudanças climáticas, mas também um dos temas que foi historicamente mais negligenciados. E até por conta disso, muitas pessoas não conhecem esse tema, como você comentou. E as perdas e danos, na verdade, são as perdas e os danos, de fato, que a gente vai sofrer por conta das mudanças climáticas e que a gente já está sofrendo. Inclusive, a gente viu, por exemplo, esse ano no Brasil, com grandes chuvas, né, inundações. No Rio de Janeiro, que é de onde eu falo, a gente teve catástrofes na região serrana há alguns anos, mas também a gente espera várias outras perdas e danos, principalmente em relação, por exemplo, à agricultura, aumento do nível do mar. E a gente chama, as perdas e danos são decorrentes dos eventos de desenvolvimento lento, que é, por exemplo, a desertificação, o caso do aumento do nível do mar que eu mencionei, mas também os eventos extremos, né? E esses a gente observa, talvez de forma mais drástica, como as secas, as enchentes, os ciclones, e eles já estão acontecendo.
E no mecanismo internacional de mudanças climáticas, existem demandas desde 1992, quando foi negociado o Acordo Quadro de Mudanças Climáticas, a Convenção, né, do Clima. Só que esse tema demorou para ser tratado e só em 2013 que foi criado esse mecanismo, que se chama Mecanismo de Varsóvia, sobre perdas e danos, que foi criado inicialmente em relação à adaptação, como uma forma de adaptação. Mas somente com o Acordo de Paris, em 2015, que ele passou a ter um tratamento independente, como um artigo próprio, o artigo 8º do Acordo de Paris, que trata desse tema, e ele fala de evitar, lidar e reduzir as perdas e danos. Então, a parte de evitar tem muito a ver com a mitigação, né? Com a redução dos gases de efeito estufa, o aumento dos sumidouros, né, que absorvem esses gases, e a parte de minimizar tem muito a ver com a adaptação, né? Quanto mais a gente adapta, menos a gente vai sofrer com perdas e danos. Mas lidar com perdas e danos, que talvez seja o tema que ainda está menos desenvolvido, que é depois que ocorrem esses danos, como que a gente lida com eles, como que a gente recupera essas perdas e danos, existe como recuperar, né? E como que a gente pode prevenir para que esses danos sejam menos graves possíveis, com políticas públicas, por exemplo. E esse mecanismo de Varsóvia, ele tem se focado muito em criar informação, estudos, por exemplo, sobre esse tema, e ele tem uma série de grupos de trabalho. Um deles, por exemplo, é focado na migração climática, no deslocamento das populações que vão ser atingidas por essas perdas e danos. Um deles trabalha com perdas não econômicas, porque a gente vai sofrer tanto perdas econômicas, né, como as perdas da agricultura, por exemplo, de safras, mas também na infraestrutura. E essas perdas não econômicas já são mais ligadas a direitos humanos, como a perda da vida, inclusive, da saúde, do território, perda de cultura, de identidade, que pode ser ocasionado quando ocorrem essas migrações, né, esse deslocamento forçado. Então, existem uma série de perdas não econômicas também, que ainda são mais difíceis de serem reparadas. Então, esse é um tema que ainda está em desenvolvimento, e a gente tem os desenvolvimentos mais recentes para lidar de forma mais efetiva com esse tema, mas ainda está se desenvolvendo a passos lentos. E existe uma demanda muito grande, principalmente por parte dos países em desenvolvimento, para ter alguma forma, um mecanismo financeiro para financiar os países de desenvolvimento a poderem lidar com essas perdas e danos. Porque são os países menos desenvolvidos, como as pequenas ilhas, os LDCs, que são os países menos desenvolvidos, esse grupo de negociação internacional, que vão sofrer mais dessas perdas e danos, especialmente por terem menos recursos para poderem prevenir e adaptar, e, portanto, devem sofrer ainda mais com esses impactos. Eu acho assim, eu tava até. A gente comentou isso mais cedo, né, Ana Chagas, né? Que justamente isso, a gente às vezes vai falar muito da COP, enfim, vai falar do Acordo de Paris, a gente fala mais do mercado de carbono, a gente tem, assim, a gente fala de mudanças climáticas, a gente sabe que tem impacto, a gente teve a crise hídrica também, no ano passado, na parte de energia, mas a gente não conhece tanto desse outro mecanismo, né, e é um ponto que às vezes fica esquecido, mas que é bastante importante, inclusive, para o Brasil também, né? Por favor, Paulo. Bom, primeiro, boa tarde aí ao pessoal que está nos assistindo e as nossas debatedoras. Eu acho, Ana, isso que você falou é interessante e tem alguns aspectos que a gente está perdendo de vista e que a gente precisa recolocar no trilho. Então, por exemplo, o direito internacional, o direito ambiental, inclusive o direito ambiental internacional, ele tem uma diferença muito relevante em relação, vamos dizer, ao direito como um todo, né? Porque, normalmente, quando a gente fala em dano no direito tradicional, o dano sempre é considerado como resultante de um ato ilícito. Mas, dentro do direito ambiental, pelo menos no meu modo de ver, é tranquilo
é que nós podemos ter danos resultantes de atos lícitos. Então, essa é, vamos dizer assim, a grande discussão que a gente tem, e há um outro ponto nessa discussão, que é o seguinte: se a gente pegar a legislação brasileira, a Constituição brasileira, ela proíbe a retroatividade penal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ela é muito tranquila quando ela fala na possibilidade de retroatividade não penal. Então, é muito tranquila a jurisprudência com relação a isso. Então, o que acontece? Uma série de atividades lícitas, mas que geram esses danos que você falou, elas não são descartadas a princípio de responder por esses danos. Então, acho que esse é um ponto. Claro que essa é uma discussão muito profunda, é uma discussão complexa, mas é uma discussão que está colocada e será colocada cada vez mais, na minha maneira de entender. Acho que você apontou aí uma questão muito importante. Hoje não há nenhuma dúvida. Hoje, esse chamado, vamos dizer assim, mudanças climáticas e tudo isso, claro que tem, vamos dizer, alguma coisa positiva. Por exemplo, a Rússia está aumentando a sua área agricultável. Então, vamos dizer, lá para a Rússia, isso pode ser considerado positivo. Mas, vamos dizer assim, no frigir dos ovos é mais negativo do que positivo. E esse mais negativo do que positivo, e aí eu acho que você apontou bem, ele é mais negativo para os países mais pobres. Então, vamos pegar um caso da Holanda, por exemplo. A Holanda é um país que está debaixo do mar, mas a Holanda consegue sobreviver debaixo do mar a um custo altíssimo, mas a Holanda é um país rico. Mas Bangladesh também está debaixo do mar. Só que Bangladesh não tem condição de bancar esse custo, né? Determinadas ilhas, determinados locais, aumentos de seca, etc., etc. Então, é disso que nós estamos falando, né? Esse é o contexto da nossa fala. Tem crescido esse movimento que chamam de litigância climática. Enfim, a gente pode dar o nome que a gente queira dar, mas o fato é que há um movimento muito, ainda no início, mas que tende a crescer, e eu acho que o crescimento dele tem uma velocidade até, de certa maneira, inesperada, tá? Eu acho que ele vem se crescendo. E eu não tenho dúvida que nós, em pouco tempo, hoje nós temos as ações, algumas ações caminhando para várias ações. Em pouco tempo, nós teremos decisões e cumprimento dessas decisões. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa estar no radar aí de todo mundo. Eu acho que é um fato que, para mim, é inexorável, não é? E acho que você colocou um ponto muito importante e que costuma ser pouco abordado nesse tipo de live que a gente está fazendo, que é o reflexo disso sobre pessoas, né? E aí entra esse problema de direitos humanos, essa questão toda de populações tradicionais, povos indígenas, etc. Então, isso tudo, eu acho que esse mix aí que você colocou é um mix atual e que muita gente ainda, vamos dizer, não leva muito a sério. Mas, na minha forma de ver, eu repito, essa é uma questão fundamental. Acho até que o próprio direito ambiental, que a gente chama de direito ambiental, ele está sofrendo uma transformação por causa dessa coisa toda. Tá? Era esse um comentário que eu gostaria de fazer aí, e estou muito de acordo com o que você falou. Eu queria aproveitar e pegar o gancho aí no que você falou, Paulo, e até trazer alguns dados aqui, né? Quando a gente fala de impacto financeiro, né, das perdas econômicas,
Os estudos, eles estimam que até 2030, né, o valor que vai girar de perdas e danos aí nos países em desenvolvimento vai ser algo em torno de 400 bilhões de dólares a 580 bilhões de dólares. E até 2050 a gente pode chegar a 1 trilhão a 1,8 trilhões. Então, assim, reforçando, né, o que você falou, a importância do assunto e a relevância do assunto, e que está sendo deixada de lado, né, nas discussões sobre mudanças climáticas, aí, o impacto financeiro para os países em desenvolvimento ele é muito relevante, né? Mas também a gente precisa entender o porquê da resistência dos países desenvolvidos de enfrentarem, né, de vez esse tema, né? Existe um receio muito grande dos países desenvolvidos de, ao efetivamente tratarem o tema de perdas e danos e constituírem o fundo, né, que se espera aí para poder custear as questões de perdas e danos, é que eles possam ser responsabilizados a partir dali por todos os eventos climáticos extremos que venham a acontecer, né? Então, tem a questão da responsabilização, igual você falou, que sempre foi uma grande preocupação dos países desenvolvidos, né? Quando a gente olha aí o histórico das conferências de meio ambiente, né, que foram realizadas pela ONU, desde lá de 1972, de Estocolmo, né, sempre houve essa dicotomia entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? E os países desenvolvidos querendo continuar o desenvolvimento, mas achando que os países desenvolvidos, em desenvolvimento, deveriam frear o seu desenvolvimento para poder manter o estilo de vida deles, né? Então, assim, é uma briga, digamos assim, é uma briga histórica aí, e que realmente, quando a gente que está envolvido nessas discussões e participa das COPs e tal, a gente vê como é difícil enfrentar esse assunto, né? E aí eu queria até aproveitar e pedir para a Aninha, que estava lá no passado, na COP26, né, Aninha? Porque na COP26, apesar de desde lá do Acordo de Paris, então, desde todas as COPs que aconteceram, né, que sucederam ao Acordo de Paris, esse assunto sempre foi pauta, né? Mas como a gente falou, como a Roberta falou, o artigo 6º sempre ganhou muito mais notoriedade, tanto o artigo 6º quanto a questão das NDCs, e o limite de aquecimento que a gente poderia ter. Mas na COP26 a coisa tomou um corpo um pouco diferente, né, Ana? Sim, com certeza. Obrigada, Ana, por tocar, né, nessa discussão histórica. Eu acho que realmente é importante trazer isso à luz. Isso remonta desde as negociações da Convenção, né, que é um princípio que existe na Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, que é das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que coloca realmente a prioridade de agir e de financiar, de ser por parte dos países envolvidos, por conta desse histórico, né, de emissões e a responsabilidade por essas emissões históricas. Mas existe essa discussão, principalmente nos últimos anos, por conta do aumento das emissões de alguns países em desenvolvimento, como a China e a Índia, para que isso seja revisto, e tem uma tentativa por parte dos países envolvidos de mitigarem esse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Eu acho que, na discussão de perdas e danos, isso realmente é um tema muito grande, essa divisão de entendimento sobre a aplicação desse princípio. E nessa COP, acho que isso foi muito claro. Na COP26, como a Ana mencionou, esse tema de perdas e danos ele ganhou mais destaque durante as negociações do relatório desse mecanismo de Varsóvia. Começaram a levantar a necessidade de se ter esse mecanismo financeiro para financiar os países em desenvolvimento para implementarem
medidas de perdas e danos, tanto para prevenir e também para lidar com essas perdas e danos. E pela primeira vez, o G77 mais China, que é o bloco de negociação que inclui todos os países em desenvolvimento, né, 135 países, se engajou de forma muito clara nessa discussão, porque historicamente ela era mais liderada pelos países das pequenas ilhas em desenvolvimento. Então, ele veio como um argumento muito, muito mais forte, mas por conta dessa divisão histórica, dessa compreensão por parte dos países desenvolvidos, eles não chegaram a um consenso, então não foi criado esse mecanismo financeiro, mas eles estabeleceram um primeiro passo, de certa forma, que foi os diálogos de Glasgow. Foi criado um espaço para terem trocas, diálogos sobre um possível mecanismo de financiamento para perdas e danos, como parte desse mecanismo existente de Varsóvia. E essa discussão começou esse ano em Bonn, que tem umas reuniões dos corpos subsidiários da convenção, que são realizados geralmente no meio do ano em Bonn, que é a sede da convenção, do secretariado da Convenção de Mudanças Climáticas, e depois eles se reúnem novamente durante a COP no final do ano. E foi estabelecido que essas discussões aconteceriam todo ano até 2024, na primeira reunião desses corpos subsidiários, então em Bonn. Mas quando essas reuniões começaram agora em junho desse ano, teve uma nova discussão por parte dos países, trazida, né, por parte dos países em desenvolvimento, para que esse tema se tornasse um tema de pauta nas negociações também, não só como essa discussão paralela. Então, a gente viu um embate interessante nas SBs, que se chamam, que são essas reuniões dos órgãos subsidiários da UNFCCC, para que esse tema entrasse na pauta das negociações. E isso é algo que se espera que possa ocorrer novamente agora na COP27. E durante essas discussões desses diálogos de Glasgow, a gente viu novamente essa divisão muito clara entre a visão dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, com os países desenvolvidos dizendo que já existe financiamento para perdas e danos, entendendo que o financiamento que existe para mitigação e adaptação, de certa forma, serve para evitar as perdas e danos, e também eles destacaram que existe financiamento, ajuda humanitária, geralmente para os países menos desenvolvidos, quando eles sofrem algum impacto das mudanças climáticas. Mas os países em desenvolvimento alegaram e trouxeram estudos para demonstrar que não existe um financiamento específico para lidar com as perdas e danos, e essa ajuda humanitária ela não é constante, não é previsível, então não tem como colocar isso como um mecanismo de perdas e danos, e, portanto, seria necessário um mecanismo específico. E nessa discussão que deve se estender, ainda não se vislumbra um resultado efetivo em relação a esse mecanismo. Aninha, tem um ponto que, assim, ele está na discussão, mas eu acho que é importante a gente realçar, que é o seguinte: a chamada globalização que aconteceu no mundo, ela, o que interessa para a gente, a globalização ela fez uma terceirização da poluição. Então, o que é a terceirização da poluição? Você pegou as fábricas, não só as fábricas poluentes, e jogou no que antes se chamava de terceiro mundo e hoje se chama de país em via de desenvolvimento. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, que também... Aí, então, o que aconteceu? Isso tudo praticamente foi para a Ásia, né? Inicialmente na China, e depois se espalhou por alguns países da Ásia e tal. Então, a poluição desses países ela cresceu muito dentro dessa chamada globalização, cujos produtos, na sua grande maioria, vão para aquilo que se chamava de primeiro mundo ou hoje países desenvolvidos. E também teve um outro aspecto, que não foi só
a transferência de unidades produtivas, mas com um aumento muito relevante de atividades extrativas. Então, isso aí aconteceu no terceiro mundo. Então, veja, essa questão não tem como fugir dessa discussão. É óbvio que a gente entende, né? O cara que tem o dinheiro para financiar, quanto menos ele pagar, melhor. Ele não quer financiar nada. Se ele puder não financiar nada, ok. Mas isso é um ponto, no meu modo de ver, que precisa entrar nessa discussão. Porque quando a gente fala, por exemplo, em globalização, a globalização é ótima, um espetáculo e tal. Porém, tem, por que interessa para nós, que somos da área ambiental, teve esse efeito, vamos dizer, perverso. Tá? Era isso que eu queria acrescentar aí nessa discussão. Eu queria até aproveitar, Ana, para pegar um pouco assim do que você de como você acha que esse assunto vai ser tratado agora, né? A gente teve a guerra da Ucrânia, a gente tem toda a discussão da crise energética agora na Europa. Não sei se isso vai eclipsar um pouco essa discussão. Qual a expectativa que se tem em relação a isso, né? Pois é, Roberta. Existia uma expectativa que nessa COP as perdas e danos ganhassem um destaque especial por ser realizada esse ano no Egito, que é um país em desenvolvimento, também é um país que está na África, né? Então ele faz parte de um grupo negociador da África, que é o grupo negociador que contém a maior parte dos países menos desenvolvidos. Então essa é uma pauta muito relevante para eles. É um país que sofre muito de seca, né? Escassez da água, então tem uma questão de adaptação e de perdas e danos muito importante, mas, infelizmente, com esse contexto, como você mencionou, realmente a gente tem um contexto que aumenta a demanda para os combustíveis fósseis na Europa, também nos Estados Unidos, por conta da guerra da Ucrânia. Então, vai ser interessante ver como que vai ser feita essa discussão, quanto destaque que ela vai realmente ganhar, né? Mas existem expectativas. Tiveram duas mobilizações interessantes. Teve um pronunciamento, acho que mês passado, da Dinamarca, colocando financiamento para perdas e danos, especificamente, dando um recurso para países da África que vão ser afetados por perdas e danos, principalmente insegurança alimentar por conta da desertificação. E é o segundo país que finalmente fala que vai financiar perdas e danos especificamente. O primeiro foi a Escócia, durante a COP26, como anfitriã, na época, simbolizar a importância desse tema. Então, de certa forma, isso pode criar alguma mobilização, alguma repercussão nos outros países envolvidos. E também teve uma carta que foi assinada por 400 organizações da sociedade civil, pedindo para o tema de perdas e danos, mais especificamente financiamento de perdas e danos, se tornar um tema que entre em pauta na discussão. Então, espera-se que vá ser discutido. E o G77 mais China colocou isso como uma prioridade, né? Já sinalizou que isso seria uma prioridade. Mas é possível que ele não se desenvolva tanto ou não ganhe tanto destaque quanto foi desejado por conta desse contexto político. Até aproveitando ainda um pouquinho a questão do contexto político, né? Eu sei que a gente está numa época de troca de governo, pode ter uma troca de governo, de eleição, etc. Mas ainda assim, eu não posso deixar de perguntar. Como é que fica o Brasil nessa discussão, né? Como é que tem sido o posicionamento brasileiro? Como é que isso tem se aplicado ao Brasil? O Brasil tem sido muito silencioso em toda essa discussão. Ele não tem se pronunciado, nem se posicionado de forma clara, mas o Brasil faz parte desse grupo do G77 mais China. E o Brasil, antigamente, claro, em outro contexto político, já fez parte de um grupo de alta ambição, uma coalizão temporária de alta ambição para tentar conseguir, na época, um acordo de Paris mais ambicioso. Então, se espera que o Brasil possa ter um posicionamento mais ambicioso novamente no futuro. E, internamente, o Brasil ele tem um Plano Nacional de Adaptação, tem a NDC, né, que faz parte
do que a gente propôs para o regime internacional de mudanças climáticas como nossas medidas, mas não tem as perdas e danos dentre essas medidas. E, na verdade, não é obrigatório incluir perdas e danos na NDC, mas a gente já tem cerca de 1/3 das NDCs incluindo perdas e danos. Então, existe a possibilidade do Brasil também incluir essa previsão, né, de como que ele vai evitar, como que ele vai lidar com as perdas e danos, inclusive porque o Brasil é um país muito dependente da agricultura, então essas perdas econômicas podem ser significativas. Também em relação à infraestrutura, o Brasil tem uma costa muito ampla. Tem um estudo da OCDE antigo, já de 2008, que prevê que o Brasil está entre os 15 países que podem ser mais afetados pelo aumento do nível do mar em termos de população afetada. Porque o Brasil tem grandes cidades na beira do mar. Acho que Santos, Recife, tem projeções drásticas de como que eles vão ser impactados por esse aumento do nível do mar. Então, os municípios também precisam realmente se preparar e ter políticas públicas para lidar com as perdas e danos, para reduzir elas o máximo possível. Agora, Aninha, a gente percebe, né, nesses fóruns internacionais, na Conferência do Clima, que os países em desenvolvimento que estão sofrendo mais aí com essa questão das perdas e danos e com os efeitos extremos aí das mudanças climáticas, né, que eles também estão começando a ficar um pouco, digamos, cansados, né, de esperar que essa discussão realmente avance, né, e não de que ela dê um passo de cada vez, como tem acontecido. Afinal de contas, aí, se a gente olhar desde de Paris, né, a gente já tem o que estamos na COP27, Paris foi 15, a gente já tem aí 12 anos, né, de discussões e que o mecanismo de perdas e danos acabou não avançando tanto assim. E existe uma certa mobilização acontecendo já de países em desenvolvimento, pensando, inclusive, em usar o mecanismo da litigância climática para conseguir ter esse tipo de ajuda, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê aí as perspectivas para as questões de litigância climática nesse tema, né? Sim, é super importante realmente essa temática, como já tinha sido mencionada também pelo Paulo, né? Tanto na questão no contexto internacional quanto no contexto doméstico. No contexto internacional, na verdade, existe uma limitação por parte do Acordo de Paris, né? A decisão que incorporou o Acordo de Paris contém um dispositivo que diz que esse artigo, o artigo 8º do Acordo de Paris, não pode ser utilizado como base para responsabilização. Isso foi, de certa forma, incluído como moeda de troca por parte dos países desenvolvidos para conseguirem incluir o artigo 8º, né? Os países em desenvolvimento acabaram permitindo que esse artigo fosse incluído para que esse mecanismo fosse criado, mas depois disso muitas discussões têm sido feitas, inclusive por parte de muitos países não reconhecendo esse dispositivo como válido. Mas a gente tem visto um movimento de responsabilização e de litigância por fora do mecanismo do regime internacional de mudanças climáticas, principalmente em relação a mecanismos de direitos humanos. Tem uma decisão bem importante no Comitê de Direitos Humanos da ONU, que, se não me engano, é de 2020, em relação a um cidadão do Kiribati, que é uma pequena ilha em desenvolvimento que tem previsão de sumir completamente do mapa, então de ser totalmente inundada, que tentou migrar para a Nova Zelândia e foi deportado. E a decisão entendia que, no momento, o Kiribati ainda existe, então ele não tinha esse direito, mas que os países deveriam, sim, considerar a situação do país de origem em relação às perdas e danos climáticos que ele tenha sofrido, tanto as perdas e danos decorrentes do desenvolvimento lento, né, como seria o caso da inundação, como também dos desastres. Então, essa foi uma primeira decisão que abordou as perdas e danos de forma clara e reconheceu esse direito, né, dos migrantes climáticos. Existe uma discussão se eles poderiam ser considerados refugiados climáticos. No momento,
não são pelo direito internacional, e existe uma lacuna ilegal muito grande como lidar com essa situação, com os países, por exemplo, que vão desaparecer. Então, o mecanismo de direitos humanos tem sido um caminho. Teve uma decisão recente agora também em relação à Austrália. Tiveram umas ilhas no sul da Austrália, Torres Straits, que tem uma população indígena que foram afetadas pelas mudanças climáticas, com enchentes, e a Austrália, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, entendeu que a Austrália não tinha incluído medidas de adaptação necessárias, não tinha efetivado essas medidas de adaptação, porque ele tinha planejamento e tinha recursos, mas ainda não tinham sido implementadas. Então, a Austrália seria responsável por isso. Mas Oi, desculpe, perdão. Oh, claro, pode comentar. Não, termina. Eu pensei que você tivesse terminado. Não, eu ia comentar que também no contexto doméstico, né, ou também como responsabilização em outros países, os países de origem, por exemplo, de empresas, a gente pode começa a ver um movimento para ter uma litigância de responsabilização por perdas e danos a indivíduos, a coletivos também, né, por parte do direito doméstico desses países. E eu acredito que talvez você tenha muito a contribuir nesse ponto. Obrigada. Bem, olha só, tem um outro ponto aí, Aninha, que é importante. Eu tenho um documento da OTAN, tem um documento da OTAN, na verdade um livro, que a OTAN ela começa a discutir esse problema climático do ponto de vista da segurança internacional, tá? Porque essa é uma questão que começa cada vez mais a suscitar problemas de segurança internacional. Porque se a gente pegar... primeiro, hoje há uma quantidade enorme, muito grande. Eu tenho a impressão que por volta de 70 ou 80 conflitos que eles chamam de conflitos de escala reduzida, por conta de água, acesso à água. Então, esse é um ponto muito relevante de conflitos. Se a gente pegar um caso assim típico do problema de Israel e Síria, um dos motivos para Israel continuar ocupando as colinas de Golã são as cabeceiras do Rio Jordão. Então, esse é um dos motivos, a questão do acesso à água. O Saara ele avança sobre aqueles países do chamado Sahel a um ritmo muito rápido. Não é? Alguns países, como Mali e outros, eles estão sofrendo muito dessas questões. Isso tem gerado, vamos dizer assim, uma base social para grupos jihadistas, etc., que também se aproveitam um pouco dessa situação. O grande número de pessoas que imigram clandestinamente para a Europa e com mortes, aquela coisa toda horrorosa que a gente vê. Né? Então, essa questão também é uma questão relevante no problema de segurança internacional. E, se a gente for para o caso brasileiro, isso se fala pouco, é um assunto que não é muito tratado aqui no Brasil, mas a desertificação em várias áreas no Brasil avança a passos muito rápidos, não é? E a gente já tem aí confirmado que vários rios brasileiros, inclusive rios grandes, importantes, como o Rio Negro, o próprio Rio São Francisco, eles têm tido os seus espelhos d'água reduzidos a uma velocidade também muito considerável. Esses assuntos todos, eles ficam meio varridos para debaixo do tapete, tal, ninguém trata deles, mas são fatos da realidade. Então, até do ponto de vista da segurança internacional, essa questão é uma questão muito sensível, não é?
Eu tô no mudo, né? E assim, um outro ponto que também é importante aí quando a gente fala, por exemplo, de deslocamento climático, né? Os imigrantes climáticos e tal, os países que eventualmente tiverem que receber esses imigrantes climáticos, eles também são altamente impactados, né, ao receber os imigrantes. Então, não é interesse de ninguém que haja migração, né? Então, olhando sobre essa perspectiva, isso demonstra, mais uma vez, a importância aí dos mecanismos de perdas e danos, né? De se indenizar os países, de permitir e de dar ajuda financeira suficiente para que os países consigam não só mitigar, mas também compensar aí os danos que não são mitigáveis, né? De forma a tentar manter ao máximo a população ali. E não que a gente tenha uma migração em massa, o que vai realmente começar a causar uma catástrofe humanitária. Né? Então, essa visão de curto prazo, digamos assim, não é uma visão ideal para se tratar esse tipo de tema, né? Eu acho que dessa discussão é bastante interessante, assim, perdão, acho que vocês entendem muito mais do assunto do que eu, propriamente dito, eu sou de energia, mas assim, acho que como é que você identifica um evento que ocasione as perdas e danos? A gente tem tantos eventos climáticos, assim, que você jamais imaginou, né? Digo, até porque a crise hídrica, antigamente ninguém imaginava isso. A gente tem, enfim, temperaturas muito altas em alguns locais, ou temperaturas muito baixas em determinados locais. A gente tem vários impactos, dependendo da infraestrutura até, né, que for afetado. Então, assim, o que é que está dentro desse mecanismo de perdas e danos? O que ele abarca, né? Eu não sei se tem uma resposta pronta para isso, mas acho que seria bom ter até um pouco mais de concretude. Então, sim, é muito difícil de calcular isso, né? Isso tem se tornado cada vez mais claro que as perdas e danos estão acontecendo e vão acontecer, e esses eventos extremos vão acontecer cada vez mais frequência e mais intensidade. Ainda não se tem necessariamente uma previsão clara, mas algo que se prevê, bem, esse mecanismo, como eu comentei, ele é muito focado no momento em gerar realmente informação, porque tinha um vácuo muito grande de informação sobre o que seriam essas perdas e danos, como que elas aconteceriam. E um dos pontos que é incluído também no Acordo de Paris como uma medida que é muito importante, que tem que ser implementada cada vez mais, são os mecanismos de alerta rápidos, né? Para que se tenha não necessariamente uma previsão, mas que já tenham mecanismos instaurados para quando acontecer, por exemplo, um desastre, a gente já ter uma forma rápida de alertar todos e de mobilizar para que as pessoas evacuem e que tenha alguma medida de contenção. Então, esses estudos vão subsidiar esse tipo de mecanismo. E já existem, mas ainda são insuficientes e muitas vezes ineficientes. Isso é só uma das formas, né, de lidar com perdas e danos. Outra possibilidade que existe é ter seguros, por exemplo, que isso está a ser desenvolvido também. Mas a gente precisa realmente de mais clareza. Tem um relatório do IPCC agora, que saiu do Grupo de Trabalho 2, que aborda vulnerabilidades, adaptação e perdas e danos. Pela primeira vez, ele trata bastante de perdas e danos e traz também previsões mais já regionalizadas, mas é a maior ciência que a gente tem até agora, focando realmente na possibilidade de onde que vai acontecer perdas e danos, na necessidade de adaptação. Então, se tem desenvolvido a ciência sobre isso, mas ainda precisa ser bem mais desenvolvida, precisa ter mais informação sobre esse assunto. Só pegando um gancho aí no que a Aninha falou, né? Quando a gente fala de seguros, né? O pessoal fala muito disso, né? De seguros aí para esses eventos climáticos extremos e tal. Eu, assim, como, né, operadora do direito, eu olho para isso, eu não consigo ver como uma seguradora operacionalizaria um seguro desse, porque um dos grandes pontos para se ter um seguro
é a questão que você precisa ter previsibilidade do risco, né? Porque senão você não consegue mesurar o risco e aí a seguradora vira o famoso deep pocket, né? O chão é o limite, assim, você pode descer o máximo possível. Então, assim, seguradora é uma atividade econômica, precisa gerar lucro. Eu não consigo imaginar, confesso, como operacionalizar um seguro para questões assim. Até emendando um pouquinho essa discussão, assim, eu não sei qual a percepção de vocês, mas assim, eu tenho vários clientes, inclusive, eles têm demonstrado essa preocupação com os impactos das mudanças climáticas, né? Eles falam assim do cisne verde, do que, assim, até mesmo em infraestrutura, você vai ter que adaptar, mesmo linhas de transmissão, com o clima mudando, às vezes não está nem preparado para aguentar aquilo, né? Então, o que vocês acham? Assim, vai vir uma coisa muito mais, uma movimentação por parte dos entes privados ou vão ser os entes públicos que vão avançar com essa discussão? Como é que vocês acham? Quem que vai puxar o carro dessa vez? Vai ter que ser, eu acho que um pouco de cada, né? Vai ter que ter uma ação coletiva, realmente. Os seguros, como a Ana comentou, a meu ver, e como muitos estudos já indicam, teriam que ser seguros públicos, porque realmente que seguradora privada ia querer assumir tanto risco, principalmente em relação às perdas não econômicas, por exemplo. Porque, no momento, quem está custeando a maior parte desse impacto são os próprios lares e pessoas afetadas, né? O governo também. Por isso que esse mecanismo internacional seria importante, para que tenha o financiamento vindo, de fato, dos países que emitiram mais historicamente. Mas, com certeza, tem muito que a iniciativa privada pode fazer, com certeza, em relação a construir infraestrutura mais resiliente para já pensar em como evitar essas perdas e danos, inclusive as perdas econômicas para eles. Isso é muito importante. Realmente, acho que tem que ser uma mudança coletiva e de ter mais conscientização sobre esses riscos. Esse tema da infraestrutura resiliente ele é super interessante, assim. Por muito tempo, essa questão de mudanças climáticas, né, foi uma discussão que ficou em nível governamental. Todo mundo achava que era questão de política pública, dos estados se entenderem, então uma coisa bem high level, assim. Ano passado, na COP26, a gente viu um movimento super interessante, que eu venho acompanhando aí a COP desde a COP24, e eu não tinha visto nas 2 edições anteriores, da presença maciça do setor privado, né? E também pelo menos quando a gente fala do Brasil, da presença também dos atores subnacionais, né? A participação do Brasil sempre ficava muito focada no governo federal, e ano passado, assim, a quantidade de representantes, né, de governadores, tinha inclusive uma coalizão de governadores que participou da COP e que fez questão, assim, não só de estar lá, mas de aparecer, né? Então, foi bem interessante. E do ponto de vista privado, a gente viu, assim, a gente sempre tinha visto a presença do setor privado, mas, assim, aparecia um CEO ou outro, eles ficavam 1, 2 dias e iam embora, e ano passado eles já ficaram mesmo na COP, ficaram e apareceram, e as empresas fizeram questão de mostrar o que elas estão fazendo em relação aí à mitigação de questões climáticas. Mas, como a Ana falou, e aí reiterando o que ela falou, não vai ficar na mão só de um, não adianta a gente achar que é um ator só que vai resolver o problema, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de resiliência de infraestrutura. Né? As grandes questões de infraestrutura, as grandes obras de infraestrutura são obras do Estado concedidas ao privado, né? E aí você tem a questão do contrato e toda a regulação contratual,
né? A gente viu, por exemplo, nesse ano, com o calor extremo que teve em UK, né? As redes de transporte parando, linhas de trem, né? Redes de trem, transporte ferroviário, tendo que parar porque as linhas elas não estavam prontas para aguentar aquele calor, né? Então não podia, teve que suspender o transporte. Então o privado ele não vai querer assumir isso sozinho, porque isso vai causar um grande desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Então vai precisar de uma contrapartida do governo, né, para se evitar justamente interrupção de transmissão de energia. Olha Exatamente. o prejuízo e os danos que isso pode causar e as ações de indenização que isso pode ter contra o Estado, né? Você tendo que parar, por exemplo, às vezes parques industriais inteiros, porque teve que parar a interrupção de energia, porque o sistema de transmissão ele não suporta o calor extremo ou o frio extremo, né? Então, essa questão é uma questão bem interessante, mas eu acho que realmente assim, eu não vejo como um ator só sendo responsável pela implementação das mudanças necessárias. Eu, como uma pessoa aqui do setor, eu acho que assim, eu até aproveito a live para até chamar a atenção de quem está assistindo para se atentar a essas discussões, porque a gente tem, e aqui falo dos projetos que a gente acompanha, que, de modo geral, a agência reguladora entende que muito ao risco privado, né? Assim, para você conseguir, por exemplo, um caso de atraso de cronograma, para você construir uma usina ou para construir uma linha de transmissão, é muito difícil hoje em dia, eu posso falar isso tranquilamente, você conseguir comprovar que seja um caso de exclusão de responsabilidade do privado, né? Então, assim, para você comprovar, eu até vi um julgado recente que teve que comprovar que as chuvas foram acima do nível dos últimos 20 anos, né? E, assim, são questões que cada vez vai acontecer mais, certamente. Não só questão de chuva, questão, enfim, de você ter que mudar o seu planejamento e que isso vai afetar certamente a construção dessa infraestrutura. E eu acho que é uma discussão que é importante você trazer até a fim de conhecimento do governo, da agência reguladora, né? Do tipo, o que é realmente a culpa do privado, se isso faz sentido ele arcar com esse custo, né? Enfim, porque isso já não é mais só uma questão de mudanças climáticas, estou numa caixinha, vai afetar todo mundo e já está acontecendo na prática, né? A gente já tem esses casos acontecendo na prática. Pode falar, Paulo. Só para o Roberto, olha só, aí você colocou um ponto que é uma forma de planejar que hoje não funciona mais. Porque o que acontece? Quando você está falando de chuva, você está falando de tempo de recorrência, chuva que acontece a cada não sei quantos anos, porque você está usando uma experiência passada. Esse tipo de planejamento não serve mais. Não dá mais para você planejar assim. Porque todos esses cálculos eles são feitos no que aconteceu. Então, tá bom. O que aconteceu, houve uma chuva dessa, o tempo de recorrência foi 1000 anos. Mas isso mudou. Então, a grande questão é o que significa a precaução, o planejamento hoje. E até que ponto você tem responsabilidade por não ter levado em conta no seu planejamento esses fatos. Essa é a discussão. Sim. Porque, assim, e a discussão sabe dessas questões. Sim, e a discussão, o difícil é, você sabe que está num contexto de mudança climática? Até aí tudo bem, mas também até que ponto você vai ser responsável? Tudo bem, eu sei que está acontecendo mudança climática, mas eu não sei o que vai acontecer especificamente que pode afetar meu projeto. Mas olha só, Roberta, se você entrar no site do Instituto Suíça Ré, que é de uma grande resseguradora, você vai ter lá todos os seguros que foram, os resseguros que foram pagos. Então, você vê que isso é crescente para a questão de furacão, para isso, para aquilo, etc, etc. Isso é devido à mudança climática? Não sei, pode ser até que não seja.
Mas, por uma questão de precaução, você precisa levar isso em consideração no teu planejamento. Então, e aí é que eu chamo a atenção, Roberta, assim, a grande dificuldade que nós temos no direito em geral e no direito ambiental em particular é que ele não tem mais como funcionar com uma racionalidade de uma época passada. Você precisa mudar esta racionalidade. E lembra que eu falei aqui que responsabilidade ambiental pode ocorrer por atos lícitos. Esse é o ponto. Porque, veja, você diz assim, mas, afinal de contas, eu fiz uma linha de transmissão, etc, etc. Não, ok, eu entendo esse ponto. Agora, quem é que vai pagar a conta? É o cara que teve o negócio dele todo destruído? Essa é a discussão. Exatamente. A gente não pode esquecer que isso que a gente chama de direito ambiental, ou enfim, o nome que a gente queira dar, ele tem uma natureza tutelar. E essa natureza tutelar impõe que ele ressarça, ele contemple de alguma maneira a parte mais fraca que não tem nada a ver com a história. Então, isso é que, se não mudar este raciocínio, nós vamos ter muita dificuldade. Aí nós vamos ter muitas ações na justiça e, provavelmente, muitas ações julgadas procedentes. Não estou afirmando, estou dizendo provavelmente. Porque a mudança nessa ótica, a mudança de ver essa questão, ela é importante. Então, se eu tivesse, Paulo, se fosse dono de uma empresa, o que eu faria? Bom, está essa confusão de mudança climática? Deixa eu tentar fazer um planejamento aqui que englobe isso para eu me proteger de riscos no futuro. E essa é a questão. Sim. Mas, infelizmente, o Brasil não tem planejamento. E quando eu digo o Brasil não tem planejamento, eu digo o Brasil e os brasileiros. Então, muitas vezes, você vai fazer um projeto, você não conhece nem direito o lugar. Você escolhe o lugar e sem considerar as questões ambientais envolvidas. Isso é comum. Eu estou há muitos anos nisso, isso é comum. E aí, diz assim, a cigana me enganou. A cigana enganou. Né? É isso que acontece. Sim. Eu participei de um estudo com o Juma, da PUC-Rio, grupo de estudos vinculado à Unima, que a gente olhou para o licenciamento ambiental no Brasil, para a legislação de todos os estados, né, e nacional sobre o tema, e realmente já existe base para se exigir uma análise climática em todos os licenciamentos ambientais. Deveria ser, né, para realmente ter toda essa informação, inclusive sobre alternativas locacionais, como você mencionou, todo o projeto potencialmente poluidor avaliar essa questão climática. Isso tinha que ocorrer, né? É necessário. E sobre a responsabilização, também, como você mencionou, a gente já tem, né, toda uma jurisprudência ambiental com a responsabilidade ampla, né, em relação a poluidor direto e indireto, com, inclusive, a possibilidade de inversão do ônus da prova, e isso, com certeza, pode ser utilizado e vai ser utilizado muito na litigância climática, até mesmo para responsabilizar, por exemplo, as empresas que geram essas emissões, né, empresas de óleo e gás, por exemplo, por conta dessas perdas e danos. Então, a gente deve ver uma mobilização grande nesse sentido, e o Brasil tem um campo fértil para isso com a legislação ambiental. Gente, só deixa eu fazer até uma minha culpa. Quando eu estava falando aqui, não estou nem falando do ponto de vista de responsabilização ambiental, tá? Eu estou falando, assim, do ponto de vista de aplicação de penalidades. Eu sou de direito regulatório, gente. Estou aqui falando da agência reguladora aplicando penalidades por atraso. Não estou nem falando de danos a terceiros. Mas também acho que é um ponto que tem que ser considerado, de novo, não só da ótica de direito ambiental, que vocês têm isso um pouco mais sedimentado, mas digo, inclusive, em termos de responsabilização, aplicação de multas, do que realmente é culpa do privado, um atraso do privado, ou algo que ele deveria ter feito para evitar, né, versus, enfim, porque a gente tem um planejamento central, né, energia é um setor planejado, a gente tem que ter uma previsão. Como você calcular o risco climático no seu planejamento central, acho que é um ponto que também precisa ser desenvolvido.
Mas, gente, já estamos aqui, já estamos contando com praticamente 1 hora. Vou caminhar para o encerramento. Ana, agradeço muito a sua presença, foi um debate muito enriquecedor, foi um debate muito bom. Agradeço realmente, você trouxe luz para temas que frequentemente não são discutidos, né? Quando se fala de COP, quando se fala das mudanças climáticas. Então, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a participação da Ana Chagas e do Paulo Bessa também, como sempre. E é isso, gente. O episódio vai estar gravado. Se vocês perderam alguma coisa, vai estar nas nossas redes sociais. Até mais. Tá bom, turma. Até lá. Obrigada. Tchau.